Boa noite, vamos dar continuidade, né? Sim, certo, a nossa aula, né? Hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais na infância e adolescência, né? Quais são os principais sinais e sintomas, gente, que aparecem, né? Geralmente a gente fala, nós profissionais de saúde, é, nós temos que saber observar, nós temos que saber ter um olhar crítico, né? Não vou nem dizer clínico, gente, mas crítico. Por que crítico, professora? Porque assim, você pode notar que tem alguma coisa que não é normal na pessoa, né? Então, de a gente abordar o paciente, ou que seja criança, que seja idoso, vamos ficar inspecionando, só é a nossa inspeção, vamos ficar observando o paciente, né? Então, aqui nós vamos abordar de novo sobre a conceituação de transtornos mentais, sobre os transtornos mentais, certo? Segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá? O, o que ela entende por transtornos, gente, mentais? Ela entende que os comportamentos e condições caracterizadas por alterações doentias, tanto na forma de pensar, ou do humor, ou do comportamento, associados a angústia expressivas ou deterioração do funcionamento psíquico global, certo? Então, um comportamento anormal ou um curto período de anormalidade não significa que essa pessoa tenha um transtorno mental ou de comportamento, certo? Para que seja considerado um transtorno, esses comportamentos eles devem, gente, ser persistentes. Geralmente eles devem permanecer mais de 6 meses, tá bom? E causar, né, uma certa perturbação funcional no indivíduo, tá? Então, aqui tá o conceito de transtorno mental segundo a nossa Organização Mundial de Saúde. Em uma pesquisa feita em 2008, gente, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, 23 milhões de brasileiros sofrem de transtorno mental, cerca de 12% dos brasileiros. E pelo menos 5 milhões, 3% sofrem com transtornos mentais e persistentes. Olha, para vocês terem uma ideia. Aqui, essa pesquisa foi em 2008, tá? 2008, gente, nós estamos em 2022. Vocês têm uma noção do que seria isso agora? Melhor deixar quieto, né? Apesar da política de saúde mental priorizar as doenças mais graves, tá? Como esquizofrenia e transtorno bipolar, as doenças mais comuns em atendimentos de saúde são a depressão, certo? A ansiedade e o transtorno de ajustamento, tá bom? Então, os transtornos mentais são frequentes na infância e adolescência, tá? 12,7% entre indivíduos de 7 a 14 anos. Vários fatores estão envolvidos, né, nesse surgimento desses transtornos, tanto genético como ambientais e sociais, certo? Causam sofrimento ao indivíduo ou àqueles que convivem com ele, né? Abordem um todo. O tratamento pode levar à melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Transtornos mentais na infância e adolescência. O sintoma mais comum e semelhante na maioria dos transtornos mentais em criança e adolescente, o que vai incluir os sintomas, gente, vamos falar dos sintomas, tá? Irritabilidade, comportamento despreocupado, explosões frequentes, isolamento social, reclamações físicas frequentes, né? Como é difícil de identificar os transtornos mentais em criança e adolescente, é necessário avaliar os prejuízos funcionais apresentados, que são indícios contundentes, certo? Eu coloquei indícios contundentes, certo? Pensei que tinha errado. Os prejuízos funcionais são as dificuldades. Quais são esses prejuízos funcionais? As dificuldades de realizar atividades do dia a dia, tá bom? Nas relações interpessoais, na escola, no lazer, né? Segundo Hoven et al. 2004, tá? Os transtornos mentais específicos podem apresentar sintomas também específicos, demonstrados a seguir. Olha, a depressão, né? Esses são um dos transtornos, tá, gente? Depressão em criança e adolescente é um transtorno sério
está aumentando em prevalência nos últimos anos. Calcula, gente, que 2,5% das crianças e 8,3% dos adolescentes podem apresentar depressão em qualquer hora. E até 7% desses adolescentes deprimidos podem cometer suicídio. Olha que perigo! Os sintomas comuns da depressão em criança e adolescente incluem a tristeza frequente, persistente ou choro. Às vezes a gente encontra, né, uma criança chorando. Você está chorando porque eu não sei. Não sei por que eu estou chorando, tá? Diminuição do interesse em atividades agradáveis, tipo viajar, passear, jogar bola. Se ele já gostava de jogar bola, ele vai sentir uma dificuldade aí, né? Ou ele vai ficar mostrar desinteresse em ir, não vai querer sair para jogar bola. Mas fulano, você gostava tanto de bater, né, jogar uma bolinha, ele não quer mais, tá, gente? Isolamento social ou comunicação pobre, não fala quase que nada. Quantidade incomum de tempo só, gosta de ficar só o tempo todo. Aumento de irritabilidade, raiva ou hostilidade. Reclamações físicas frequentes. Comportamentos autodestrutivos ou conversas sobre suicídio. Baixo autoestima e culpa, tá? Agora, o transtorno bipolar. Esse transtorno é diagnosticado em geral na adolescência. Um número crescente de adolescentes tem sido diagnosticado como bipolar. Uma pessoa que é bipolar tem períodos alternados de mania e de depressão descrito acima. Mania eu já falei para vocês na outra aula, tá? Se vocês não lembram, vocês voltem lá e assistam de novo. A aulinha de transtornos psiquiátricos fala de mania. Os sintomas da fase da mania incluem, gente, autoestima inflada, diminuição de necessidade de sono, comportamento de alto risco, fala ou pensamentos rápidos. É importante diagnosticar o transtorno bipolar prematuramente, pois há um risco significativo de suicídio para essas pessoas, certo? Também, se os adolescentes bipolares são diagnosticados erroneamente como tendo depressão, e eles podem ser administrados medicamentos incorretos, tipo, faz um diagnóstico que não é, certo? Então, ele vai tomar medicação que não precisa, certo? Então, né, vamos investigar direitinho isso aí. Transtorno da ansiedade também, vocês já sabem o que é ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado, você sofre antes, né? O transtorno, né? Esses transtornos também são altamente prevalentes na infância, gente. Enquanto alguma ansiedade é habitual, a ansiedade que interfere no comportamento normal é funcional. Na escola, lazer pode ser um sinal de um problema mais sério. Aproximadamente 13% das crianças e adolescentes podem sofrer de um transtorno de ansiedade durante um período de 6 meses. Os sintomas mais comuns incluem muitas preocupações sobre coisas antes que essas aconteceram, né? Preocupações ou interesse constante sobre o desempenho escolar, amigos, jogo esportivo, entre outros, tá? Pensamento ou ações repetitivos, medos extremos de cometer erro, baixa estima. Também há vários tipos específicos de transtornos de ansiedade que eles deveriam ser notados. Esses aqui, gente, vão apresentar sintomas distintos e podem requerer tratamentos de vários tipos, né? Que são a fobia, medo irreal, excessivo de uma certa situação ou objeto. Já falei desse transtorno de ansiedade em outra aula, né? E, portanto, agora nós estamos falando sobre os adolescentes e as crianças, tá? Então, esses transtornos de ansiedade social, ansiedade opressiva e autoconsciência excessiva em relação aos outros, transtorno de ansiedade generalizada, aquela preocupação extrema e real sobre a atividade em vida geral, tá? Nossa, tem que fazer alguma coisa, aquela preocupação, você entendeu? Falamos sobre o toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Pensamentos repetitivos,
e intrusivos, comportamentos compulsivos repetitivos, que interferem no funcionamento ou causam angústia, tá? Transtorno de conduta, gente. Então, enquanto todas as crianças às vezes exibirão comportamentos de oposição, crianças e adolescentes com um transtorno de conduta, eles apresentam problemas mais sérios no funcionamento social e familiar. Por exemplo, calcula-se que 5,5% das crianças e adolescentes possuam um problema de comportamento agressivo, tá? Então, essa desordem também coloca uma criança ou adolescente em risco mais alto para o comportamento suicida. Alguns sintomas desse transtorno incluem agressão dirigida a pessoas ou a animais, destruição de propriedades, furtos ou roubo, violação sérias de regras. É especialmente importante observar, porém, que as crianças ou adolescentes que exibem tais sintomas podem ter problemas de saúde mental ou que exigem um diagnóstico diferencial, tá, gente? Gente, eu conheço pessoas que têm esse transtorno de conduta. Assim, eles roubam, tá? Sem precisar, sem necessitar. Não precisa de roubar. Tem aquela compulsão, né? Não vou falar assim. Não vamos abordar esse assunto, tá bom? Depois a gente aborda outra hora. Esse transtorno de conduta. É sério isso, tá bom? Transtorno opositor desafiador. Frequentemente perde a calma, discute com os adultos, desacata ou recusa a obedecer solicitações ou regras, adota comportamentos incomodativos, responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento, irrita-se com facilidade, rancoroso ou vingativo. Olha que problema sério. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É aquela desatenção. É o TDAH, né, gente? TDAH. Está com a cabeça longe, precisa ser chamado várias vezes, né? Não termina as tarefas, dificuldade em manter a atenção por tempo prolongado, desorganização, perde material escolar com frequência, esquecimento, distração, comete erros por descuido, distrai-se facilmente com estímulos do ambiente. Hiperatividade, tá? Vocês notaram aqui que aqui é a desatenção. Nós estamos falando da desatenção, que é tudo isso aqui. Ele é distraído, ele perde os materiais, ele não termina a tarefa, ele não responde quando a gente chama, precisa responder 30 vezes, como diz o outro. Agora é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Esse aqui, gente, a atividade motora dele é excessiva. Ele é inquieto, está sempre correndo, fala excessivamente, levanta-se do lugar várias vezes, impaciente, não consegue esperar a vez dele, responde com precipitação, interrompe os outros, mesmo sentado fica se mexendo, balança a perninha para lá e para cá, para lá e para cá. Transtornos alimentares, novamente, né? Esses transtornos, eles iniciam frequentemente na adolescência e é comum em meninas. Pode ser caracterizado com uma relação distorcida com a alimentação e uma obsessão com o peso, a forma do corpo. Alguns sintomas desses transtornos são, gente, aquele medo de ganhar peso, né? Recusa em ter aquele peso corporal para a idade dela ou a altura. Tem os episódios periódicos de alimentação excessivo, comportamento compensatório para prevenir o ganho de peso, né? Qual é esse comportamento compensatório, gente? É o vômito, né? Como vomitar, usar laxante e pílulas para o emagrecimento, tá certo? Tudo está incluso. Agora, a esquizofrenia, né? Falamos bastante na outra aula sobre a esquizofrenia, tá? Como que ela surge? Ela surge principalmente na adolescência e pode ser difícil de diagnosticar. Há vários tipos de esquizofrenia, gente, mas nem em todos os tipos se observa a angústia. Às vezes, a falta de limite apropriado do eu
e, geralmente, dificuldade de avaliar com precisão os pensamentos pessoais, né? Os sinais na adolescência, eu estou falando dos adolescentes agora, tá? Na outra aula eu falei dos idosos, dos adultos, certo? Comportamento ou fala estranha, confusão sobre a realidade, pensamentos paranoides, é aqueles pensamentos de perseguição, gente, tá? Ansiedade severa e medos, problemas sociais, sim. Deixa eu abordar aqui outra coisa aqui. Esse de perseguição, esses pensamentos paranoides, o que acontece? Eles falam que tem alguém perseguindo eles, tá? Tem muito medo, eles têm muito medo. Problemas sociais, eles não conseguem se relacionar, eles não querem sair, tá? Em festa, tipo festa, procurar um amigo, essas coisas, tá bom? Agora vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. O autismo é um transtorno do desenvolvimento frequentemente diagnosticado em torno de 3 anos de idade, tá bom, meus queridos? Enquanto os critérios para o diagnóstico do autismo e subtipos estão sendo continuamente refinados. O aspecto central do transtorno é um prejuízo funcional social de modo geral. Ele vai incluir o quê? Respostas impróprias às situações sociais, prejuízos na comunicação, certo? Falta de reciprocidade emocional, falta de expressões faciais ou contato visual, eles não olham pra gente, né? Fracasso para desenvolver relações normais com o outro, restrição de comportamento e gestos, frequentemente também repetitivo, tá certo? Outras formas dos transtornos globais do desenvolvimento são o autismo atípico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo na infância, síndrome de Asperger. Tarefa, vou deixar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês dividam, né? 1, 2, 3, 4. Dividam a sala em 4 grupos. Eu quero, por favor, né, gente? Eu quero, por favor. Eu falo assim, professor, você quer? Não, por favor. Por favor, gente. Cada grupo vai fazer um trabalho. Não vou dizer um seminário, gente. Vocês vão pesquisar sobre... Um grupo pesquisa sobre autismo atípico. Outro sobre a síndrome de Rett. Outro sobre o transtorno desintegrativo da infância. E síndrome de Asperger, tá? Para apresentar lá, tá bom? Tratamento, gente. É importante observar que tais transtornos, né, podem resultar em estigma social severo, tornando as crianças e adolescentes susceptíveis para o abuso, a negligência ou o abandono. Todos os transtornos mentais, na atualidade, possuem uma diversidade de opções de tratamento que inclui medicamentos, medicações, psicoterapias e acompanhamento interdisciplinares, tá? É diferente. Os transtornos mentais são tratáveis e quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, mais promissores serão os resultados do tratamento. Se uma criança ou adolescente apresentar os sintomas de um dos transtornos descritos nesse artigo, deve-se buscar o auxílio de um médico em primeiro lugar, em geral do pediatra responsável, né, pelo atendimento dessa criança ou adolescente e de um profissional de saúde mental, certo? As nossas atuais políticas brasileiras de saúde mental, elas visam a deshospitalização e a desinstitucionalização da assistência. Foi quando houve a reforma psiquiátrica, né? E veio os CAPs, né? Eles fizeram a implantação dos CAPs, né? E a assistência tornou a família, gente, tá? A família é a principal responsável pelo cuidado do paciente agora, né? Nessas modalidades de atendimento, o paciente recebe o acompanhamento do médico terapeuta
terapêutico, né? Que necessita de um regime ambulatorial, que são os nossos casos. E permanece com a família. Ele vem, consulta, né? O médico passa uns medicamentos e ele retorna para o domicílio. Se precisar de internação, se o paciente tiver crise, vai direto para o hospital. O psiquiatra vai lá no hospital avaliar. Se ele achar que tem a necessidade de conduzir, de transferir, né, referenciar esse paciente para uma unidade hospitalar, né, um complexo que atende só os psiquiátricos, né, os transtornos, pacientes com transtorno psiquiátrico, essa patologia, né, gente? E o médico encaminha. Do contrário, chegou lá no hospital também psiquiátrico, o médico faz o acompanhamento, o paciente saiu da crise, ele retorna para o seio da sua família, para a família continuar cuidando, né? Então, com a permanência dos pacientes em casa, vão passar a fazer parte da rotina familiar. Garantir suas necessidades básicas, né, dos pacientes, coordenar as atividades deles diárias, a gente tem que delegar alguma coisa para eles fazer em casa, né? Se alguém tiver algum parente assim, tá, gente? Nós temos que oferecer, né, orientações em saúde, tá? Administrar sua medicação, acompanhar no serviço de saúde, lidar com seus comportamentos problemáticos, episódios de crises, fortalecer-lhes suporte social, arcar com seus gastos e superar dificuldades dessas tarefas e seu impacto na vida social e profissional do familiar. Na verdade, a família agora se tornou o médico deles, né? Vamos dizer assim, quem cuida, tá? As transformações que ocorrem na saúde mental visam inserir os portadores de transtornos mentais e seus familiares como protagonistas de um processo que busca inovar as formas de atenção, contando com a parceria dos profissionais dessa área que atuam nos diversos cenários, né? Atendendo a essa população, baseando-se no acolhimento, no estabelecimento de vínculos, na responsabilização e na ética do cuidado, tá bom, meus queridos? Né? Olha os sinais de alerta, gente. Quando a criança começa com uma mudança no comportamento do dia a dia habitual, né? Mudança da forma de se relacionar com os pais, com os colegas e professores, queda no rendimento escolar, excesso de faltas, atitudes autodestrutivas, quebra a caneta, quebra o lápis, quebra o carrinho, comportamento delinquente, tá? Nós devemos tomar cuidado, né? Aqui estão umas referências, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá bom? Mas a gente tem que ter cuidado com os sinais de alerta, tá bom? Tenham uma boa noite, não esqueçam da tarefa que tem nessa aula e fique com Deus.